mestre que molda e realiza. O ser humano é a sua mente. Sempre que ele utiliza a ferramenta do pensamento e moldando o que ele quer, traz 1000 alegrias ou milhares de doenças. A pessoa pensa em segredo e acontece externamente. O ambiente é apenas o seu espelho. James Allen, ele escreveu essas palavras há mais de 100 anos e eu comecei a estudá-las há mais de 50 anos. Ano após ano, isso fazia mais sentido para mim. Eu quero falar uma coisa para você sobre a lei do pensamento. O pensamento é uma força poderosa. Tem sido desde sempre a mais poderosa força capaz de realizar algo. Archibald MacLeish, um escritor e dramaturgo premiado, ele abordou esse tema em uma peça de teatro chamada O Segredo da Liberdade. Nessa peça, um personagem diz: a única coisa que diferencia o homem de outros seres é a sua mente. Qualquer outra coisa você pode encontrar em um cavalo ou em um porco. Essa frase pode até parecer uma piada, mas é uma verdade. Qualquer outra coisa você pode encontrar em um cavalo ou em um porco. Observe, a mente é a força mais poderosa do mundo e o pensamento é uma forma muito, muito poderosa de energia. Ondas de pensamento são ondas cósmicas que penetram no tempo e no espaço. Como eu estou falando da lei do pensamento, eu vou me referir a alguns pontos citados por Helmut Hollwell. Ele disse: para as pessoas em geral, a vida é um enigma, um mistério profundo, um complexo e um incompreensível problema, ou parece ser. Mas é muito simples. Se alguém tem a chave, observe, o mistério é apenas um outro nome para a ignorância. Todas as coisas são misteriosas quando não são compreendidas. Mas quando compreendemos a vida, ela não parece mais misteriosa. Até os meus 26 anos, a vida era um verdadeiro mistério para mim. Era um problema incompreensível. E é claro, eu tinha muitos problemas. Mas então, eu comecei a estudar. E eu acho, ao terminar de estudar essa informação, você sabe, demorou algum tempo. Mas quando eu comecei a adotar esses conceitos e abrir a minha mente para eles, finalmente a minha vida começou a mudar. Finalmente eu comecei a mudar os meus problemas. Finalmente eu fiz eles desaparecerem. Comecei a ganhar mais dinheiro. Eu estava vivendo em um corpo saudável. Tudo começou a melhorar. Então, eu percebi que eu comecei a atrair pessoas diferentes para a minha vida, pessoas mais interessantes. Observe, a verdade é que eu estava me tornando uma pessoa mais interessante. Uma pessoa mais interessante porque eu estava mais interessado. E observe, quando começamos a ter pensamentos poderosos, tudo começa a acontecer. Deixe eu compartilhar algo aqui que Raymond disse no trecho desse livro. Você e eu estamos sempre progredindo. Somos criaturas de crescimento constante antes de mais nada. Nós residimos no oceano ilimitado de progresso para ser navegar e se conquistar somente pelo desenvolvimento e pela cultura dos seus poderes inerentes. O progresso do indivíduo é amplamente determinado por... Pense nisso. Vou repetir. O progresso de um indivíduo é amplamente determinado por... É uma boa pergunta, não? É determinado por seu estado mental predominante, porque a mente é o fator básico que governa fortemente a vida inteira. Minha vida e sua vida. Você deve dar a atenção ao estado mental predominante, porque isso irá regular o eixo e direção de todas as faculdades e poderes, cuja a soma total determinará inevitavelmente muitas experiências particulares e autoconfiança. Observe, o estado predominante é como uma CPU. Você está familiarizado com esse termo por causa do seu computador. É como o estado predominante do computador. O estado de espírito ou estado mental dominante é constituído por várias atitudes mentais que o indivíduo adota, coisas, eventos e a vida em geral. Se suas atitudes são amplamente otimistas, em sintonia fiel ao sentido da vida, isso será a sua mentalidade predominante. O estado mental corresponderá e exibirá uma tendência altamente construtiva e progressiva.
como quase todas as forças da personalidade funcionam através da mente consciente, de uma maneira ou de outra, e como os atos mentais e físicos são controlados em grande parte pela mente consciente. É óbvio que o estado mental líder determinará a direção em que os poderes do indivíduo devem prosseguir. O estado mental predominante é tudo. Eu sei que você e eu fomos treinados para acreditar que nós temos que mudar o que está acontecendo lá fora. Nós temos que consertar isso e resolver aquilo para viver a vida através dos nossos sentidos físicos, o que ouvimos, vemos, cheiramos, sentimos o gosto e tocamos. Houve pouco aprendizado em outras faculdades. A percepção, a vontade, imaginação, memória, razão e intuição. Existem outras faculdades mentais, isso realmente funciona assim. Tudo acontece primeiramente dentro de você. Você não precisa se preocupar em alterar o que está acontecendo fora de você. Não importa se o desenvolvimento da sua conta bancária ou da saúde do seu corpo que você está buscando. Encontre o raio-x que mostre o diferente de você. A conta bancária mostrará uma diferença, um equilíbrio. Haverá um equilíbrio em tudo na vida que estiver buscando melhorar. Isso é muito, muito poderoso. Deixe-me compartilhar algo que Raymond disse sobre o pensamento. Ele disse: um pensamento é um elemento diverso. Embora seja invisível para o estado físico, é uma força real, de substância tão real como a luz elétrica, a água, o calor ou até mesmo a rocha. Somos cercados por um vasto oceano de pensamentos, através do qual os nossos pensamentos passaram numa luz corrente de eletricidade ou pequenos raios de luz, ou ondas musicais, que você pode fotografar, ou pensamentos, polo para o polo, completamente ao redor do mundo. Muitas vezes, em menos de um segundo, eu concordo com o que ele diz aqui, que você pode lançar os seus pensamentos ao redor do mundo em vários momentos, em menos de um segundo. Os cientistas nos dizem que o pensamento é comparado com a velocidade da luz. Eles nos dizem que os nossos pensamentos viajam a uma média de 300 mil quilômetros por segundo. É difícil de acreditar, mas um pensamento pode viajar 930 mil vezes mais rápido que o som da nossa própria voz. Nenhuma outra força ou poder no universo é tão poderosa e tão rápida. É provado cientificamente isso, que a mente é uma bateria elétrica, a maior de todos os elementos já conhecidos. Observe. O pensamento é como um processador de memória de computador. Quando você se concentra, ela funciona rápido. Você pode pensar: do que você acha que, em última análise, produz os resultados da sua vida? Veja, há leis para pensar. E eu preciso dizer algo que eu aprendi. Eu aprendi isso no decorrer desses anos. Os pensamentos que você pensa e traz para a sua mente emocional instantaneamente são regidos pela lei e controlam o padrão vibratório do seu corpo. E o seu corpo é uma massa de energia magnética. Verdadeiramente é. Se você colocar o seu corpo na frente de uma televisão infravermelha, num quarto completamente escuro, você verá uma forma de fonte de luz cintilante. Isso é um fato comprovado. Se você pudesse ouvi-lo, seria como uma divertida orquestra. Bem, eu sei que isso parece uma coisa, mas não é uma coisa. O nosso corpo é um dos instrumentos mais magníficos do universo. E você habita em um. E a maneira como você pensa irá ditar o que o sangue irá fazer. Nós sabemos que as nossas ações produzem os nossos resultados. Se quisermos mudar os nossos resultados, nós temos que mudar as nossas ações. E as ações realizadas mudam temporariamente. Mas acredite em mim, os pensamentos que você pensa repetidamente são enviados à sua mente subconsciente. E esses pensamentos vão determinar o que acontece em sua vida. Não há dúvida a respeito disso. Agora, pense nisso por um momento. Nós ouvimos muito sobre as atitudes positivas e as atitudes negativas, ou pensamento positivo e negativo. Bem, algumas pessoas
pensam que devemos lidar com duas forças. Isto é, para atrair o bem, nós devemos acabar com o mal. Para sempre atrair o bem, devemos acabar com o mal. Mas isso não é verdade. Por exemplo, se estamos com frio, não trabalhamos com frio e calor para nos aquecer. Esse é um processo muito simples. Estamos falando aqui é um processo mental. Nós construímos uma fogueira e, ao nos reunirmos em torno do fogo, apreciamos o calor que é produzido a partir dele, e aí nos aquecemos. À medida que acumulamos calor, o frio desaparece, pois o frio é a ausência de calor. Assim como a escuridão é a ausência de luz. Para ficarmos quentes, damos todo o nosso pensamento às coisas que tendem a criar calor. Nós ignoramos o frio ao pensar em calor e produzimos calor. Prosperidade e pobreza não são duas coisas. Elas são apenas dois lados de uma coisa, o mesmo. Eles são apenas um poder, corretamente ou mal utilizado. Nós não podemos pensar em abundância e depois nos preocuparmos com as condições desfavoráveis que podem aparecer após isso. Se você quiser mudar os resultados em sua vida, estou apenas trabalhando na premissa de que você obtenha o que precisa de mim, assistindo esses vídeos agora mesmo. Dê os pensamentos certos para a sua mente. Leve a sério essa visão geral que eu estou fazendo nas leis que você está estudando. Huxley estava certo. Ele disse que o único canto do universo que podemos ter certeza é em nós mesmos. É só isso. E todas as coisas vão mudar exteriormente, como um reflexo do que acontece internamente. Essa pode ser a grande ideia para você agora mesmo. Estude isso por uma semana, um mês, um ano. E então, volte. E você estará num estado totalmente diferente. Você escolhe os seus pensamentos, e os seus pensamentos criam a sua vida. Olá! Como sua vida mudaria se você acordasse essa manhã e descobrisse que alguém depositou 9 milhões de dólares em sua conta bancária? Como isso afetaria você? Como a sua mentalidade mudaria se na próxima semana, assim do nada, você atraísse 1.000 novos clientes para o seu negócio? 1.000. Como seria a sua vida se subitamente você tivesse a energia de uma pessoa de 20 anos de idade? Como a sua mente mudaria se, de repente, você se reconhecesse como a pessoa mais inteligente do planeta? São boas perguntas, não são? Bem, deixe-me lhe dizer algo. Existe bem mais do que 9 milhões só esperando para entrar em sua vida. Existe uma fonte infinita de recebimento. E quanto aos 1.000 clientes? Existem dezenas de milhares de clientes lá fora, só esperando que alguém venha para servi-los. E a energia de 20 anos de idade? Saiba que toda a energia que existe e que irá existir é 100% disponível em todos os lugares e ao mesmo tempo. Qualquer um pode pegar. O desejo é o gatilho mental para renovar a sua energia. E quanto a ser muito inteligente? Ouça, a inteligência por si só não representa a eficiência. Ser inteligente não é a questão. Ser eficiente é a questão. Saiba que todo o conhecimento que já existiu e que existirá está 100% disponível em todos os lugares. Aqui é Bob Proctor e eu vou falar com você a respeito da lei do recebimento. Nós estamos abordando em uma visão geral essa série de vídeos sobre as leis, as 11 leis do universo. A lei do recebimento é uma delas. Raymond Holliwell disse: o ser humano nunca está satisfeito. Esse fato é condenado por muitos, mas Deus nunca pretendeu que o ser humano estivesse sempre satisfeito. Observe, essa satisfação é atualmente o seu estado de criação. Exatamente. Muitas pessoas confundem satisfação e felicidade. Você pode ser muito feliz e estar insatisfeito. Nunca estamos satisfeitos com os resultados que obtemos em nossas empresas, em todas as empresas que temos. Eu estou feliz, mas nunca satisfeito. Insatisfação é o estado criativo.
Nós estamos constantemente insatisfeitos. Deixe-me dar um exemplo. A luz incandescente. Nós ficamos, em um dado momento, insatisfeitos com as velas de cera. Edison nos apresentou a lâmpada elétrica. Essa mesma insatisfação fez com que Hillary alcançasse o ponto mais alto do mundo. Essa insatisfação fez com que John Kennedy fizesse uma declaração que nós chegássemos à Lua. Nessa década. E isso foi nos anos 60. Então eu espero que você esteja insatisfeito. Se você não tiver, bem, eu espero que você esteja. Trecho do livro Working with the Law. Devemos acreditar, portanto, que é correto e bom para o ser humano procurar satisfazer todos os desejos puros e ambições. Bem, eu sei que muitas pessoas não concordam com isso, mas elas não acreditam na lei. Você vai encontrar um pequeno e seleto grupo de pessoas que realmente entendem essas leis. Elas entendem que é uma fonte infinita de recursos. Tudo vem de uma fonte infinita. Tudo vem do mesmo lugar. A dificuldade de alguns é que eles observam com mais facilidade para as criações de suas próprias substâncias, mais do que as do próprio Criador. Nós realmente não acreditamos que Deus é a fonte criadora das nossas substâncias. Quando começamos a acreditar nisso, as coisas começam a acontecer. Deixe-me compartilhar algo que eu observei há muitos anos atrás. O Dr. Van Braun foi um dos maiores cientistas que já existiu. Ele foi um grande mentor. Pense nisso por um momento. Por muito tempo, acreditava-se que a ciência e a religião não poderiam caminhar juntos. Mas Van Braun, após estudar esse movimento espetacular do cosmos, concluiu que só podia ser uma criação divina. Eu não estou tentando fazer disso um discurso religioso aqui, eu só estou mencionando a minha crença pessoal. Após estudar essas leis nos últimos 50 anos, eu vejo a lei. A lei é algo como uma uniforme e ordenada metodologia de um Deus independente, o que acontece todas as vezes com todas as pessoas, em todos os lugares, e todo mundo que realiza algo rapidamente percebe isso. Observe. Todo mundo adora um gênio falecido. Realmente gostam. Mas saibam que todos esses gênios de qualquer época da história não eram considerados gênios quando eram vivos. Os irmãos Wright, eles eram considerados esquisitos, o que de fato não eram. Observe, as pessoas que fizeram acontecer saíram da caixa. Eram pensadores comuns, mas entendiam o processo regido pela lei. Antes de mais nada, temos que acreditar que há uma fonte infinita de coisas boas. Temos que observar e apreciar que tudo vem de uma fonte infinita de recursos. Quando realmente entendemos isso, tudo começa a mudar de rumo. Nada pode ser feito de alguma coisa, ao passo que alguma coisa pode ser criada do nada. Vou dar um exemplo. De onde vem a água? Veio de um pensamento. Se estamos fora de casa, em um dia ensolarado, podemos segurar um copo. Experimente segurar um copo, e se for paciente e ficar o tempo suficiente, o copo ficará cheio de água. Você verá que do nada, haverá formação de uma nuvem. A nuvem ficará muito carregada e muito escura, e despejará a água, basta ficar lá com o copo, e a água virá. Não importa de onde surgiu, isso é um ciclo. A água evapora e precipita. Precipita e evapora. Pense nisso. Nada se cria ou se perde. Tudo está em constante transformação. Vivemos em um oceano de emoções. Você e eu temos a habilidade divina de criar imagens em nossas mentes. E no momento em que criamos imagens em nossas mentes, nós controlamos a vibração em que estamos. E essa vibração atrai força semelhante. Nos seminários que eu conduzo, eu seguro um pequeno fruto que vem de uma árvore imensa. E mesmo esse pequeno fruto representa uma massa de energia em alta velocidade de vibração, originada de um estado não físico. Se eu guardar esse fruto na minha carteira, o fruto irá se desintegrar, porque ele é governado por uma lei divina muito básica, ação ou desintegração. Mas ao levá-lo para o meio ambiente, o resultado é muito diferente. Se eu plantar o fruto ou a semente na terra, as partículas da terra entrarão em vibração harmoniosa com as partículas do fruto. Se você olhar o fruto de um microscópio, verá uma massa de energia dançando.
Supondo que coloquemos 2 gotas de água, uma próxima à outra, em uma superfície de vidro, separadamente. Aos poucos, elas se aproximam, formando uma gota maior. E posso continuar colocando outras gotas. Irão se juntar à gota maior. E se quisermos reverter o processo e voltar às gotas do mesmo tamanho original, sabemos que isso não irá acontecer, porque o que Deus uniu, nada pode separar. Observe. As partículas de energia que não estão vibrando em harmonia com o fruto são repelidas por ele, enquanto que as partículas que estão vibrando em harmonia com o fruto são atraídas por ele. O fruto é como uma força magnética. Se você pudesse ver a olho nu, viria pequenas partículas de energia, como soldados. São como pequenos soldados avançando em direção ao fruto. E quando se encontram com o fruto, subitamente ele germina. As gotas de água que se juntam são como o fruto que germina. E esse processo é contínuo. As únicas partículas de energia que o fruto pode atrair são as partículas que estão em vibração harmônica com ele, que estão na mesma frequência. E o fruto continua atraindo e continua expandindo. Aquilo germina, se transforma em raiz, que expande até virar a árvore. Entra em contato com a atmosfera fora do solo até se tornar uma árvore grande e madura. Tudo por intermédio da atração, tudo através do movimento energético. Há uma fonte de recebimento, só uma. Saiba que agora mesmo você está atraindo para você através de uma fonte infinita. Se você se fixar em pensamentos de falta e limitação, é isso que você vai atrair. O universo, ele é regido pela lei, só pode atrair para você o que for semelhante. O que você está atraindo como semelhante? Abordamos no vídeo anterior sobre pensamento, a lei do pensamento. Aquilo que você pensa, você atrai. Pense nisso. O que você está escolhendo como semelhante? O que você está atraindo? Tudo vem de uma fonte infinita. E você pode dizer, eu realmente não consigo compreender isso tudo, mas eu só peço a sua confiança nas minhas palavras. Porque eu entendo desse assunto. E se você começar a estudar, começará a entender. Esses conceitos não são difíceis de entender. Basta você entender de onde tudo se origina. Não há falta. Não há limitação. Isso é falado há muitos séculos. Só conseguimos enxergar aquilo que vemos. Não existe falta e limitação. Nós enxergamos de um ponto de vista muito limitado, mas quando enxergarmos a partir do ponto de vista de Deus, veremos as coisas de um outro nível. Estude essa lei do receber. É uma lei fenomenal, funciona para todas as pessoas. Em qualquer lugar, o tempo todo. Aqui é Bob Proctor, obrigado. Muito bem-vindos, aqui é Bob Proctor. Eu estou atraindo boas, ótimas e maravilhosas coisas em minha vida. O dinheiro vem até mim. Em abundância de quantidade, de múltiplas fontes, através da lei da atração. E é o que eu quero falar com você, sobre a lei da atração. Veja, a lei que regula a oferta do mundo de efeitos tem 2 aspectos importantes. Um é o desejo. O outro é a expectativa. Eu quero que você imagine que foi pescar. Você pode até nunca ter ido pescar, mas você certamente já observou outras pessoas pescando. Então, você pega a vara de pescar, arruma a linha, anzol, a isca e lança até chocar com a água. E o peixe se esforça, e você terá o peixe na ponta da linha. Mas você nunca terá aquele peixe se você não acreditar que ele está lá. Quando desejamos algo, estamos instantaneamente conectados com um lado invisível de qualquer coisa que seja que desejamos. É a expectativa que faz acontecer. A maioria das pessoas não entendem isso e atraem aquilo que elas não querem, ao invés daquilo que elas querem. Eu lembro que anos e anos atrás eu obtive um daqueles adesivos que dizia, espere pelo milagre. E eu trabalhei naquilo, fiquei olhando e olhando a mensagem, até o ponto em que eu estava esperando que acontecesse algo tão boa em minha vida que eu não seria capaz de explicar. Observe, eu entendo o milagre como uma palavra. Voltaire disse, milagre é uma palavra que nós inventamos para expressar os fatos desconhecidos de causas desconhecidas. É algo tão bom que acontece conosco que não sabemos explicar como aquilo aconteceu. Eu quero explicar algo maravilhoso que aconteceu, que literalmente mudou a minha vida. Mudou os meus negócios, mas principalmente mudou as vidas de 200 a 300 milhões de pessoas também. Um certo dia, eu recebi uma ligação no meu celular. E era uma mensagem muito distorcida. Eu tive dificuldades de entendê-la. Eu não deletei,
mas eu simplesmente deixei pra lá. Um dia, o meu telefone estava cheio, então eu pensei, eu tenho que esvaziar essa coisa. Eu estava no aeroporto nessa ocasião, e eu sentei e comecei a ver as mensagens uma por uma, deletando a maioria delas. Falei com a Dina, que trabalha comigo há uns 25 anos, e disse: Dina, procure esse nome Glenda. E eu creio que esse seja o número dela. Parece ser prefixo da Austrália. Ela falou alguma coisa sobre um filme que vai fazer, alguma coisa assim. Você poderia ligar para ela? Verifique se esse é o número dela, por favor. E eu não recebi mais nenhuma ligação desse número. De alguma forma, uns 2 dias depois, talvez um pouco mais, eu estava conversando com a Dina e ela me disse que conseguiu ver a mensagem correta. Dina disse que o nome dela era Glenda e aquele era o número correto. Era um filme que estava sendo feito na Austrália. E ela realmente queria que você estivesse no filme. Mas ela não te encontrou, Bob. E eles estão gravando em Aspen. Voltarão para a Austrália no próximo final de semana. Dina disse a ela: que curioso, Bob tem um seminário em Aspen nesse final de semana. Eu não ia a Aspen há uns 2 anos. Então eu fiz check-in no meu hotel. E na porta ao lado, eles estavam filmando. E o filme era, claro, você já sabe, era The Secret, O Segredo. E saibam, muita gente do planeta sabe quem é Bob Proctor. E muita gente sabe o que eu faço. Eu amo fazer o que eu faço. Eu acredito que atraí Rhonda Byrne para a minha vida. Também acredito que Rhonda me atraiu para a vida dela. Observe, The Secret. Eu atraí. E eu esperei por algo grande acontecer. Deixe-me dizer algo. Eu espero algo grande acontecer. Com relação à lei da atração, muitas pessoas estão familiarizadas com isso. E é claro, eu penso que o segredo provavelmente comunicou esta lei para todos que se depararam com ele. Comunicando às pessoas envolvidas nessa área. Os organizadores do filme desejavam colocar todas essas pessoas juntas. Muitos acreditam que eu fiz o filme. Não, eu não fiz. Eu só fui lá e gravei por umas 2 horas, compartilhando o que eu sabia naquele momento. E muitas coisas aconteceram, muitas coisas boas. Agora, a lei da atração não é a lei primária. A lei da vibração é a lei primária. Observe, tudo no universo está vibrando. Nós vivemos literalmente em um oceano de emoções. Se você notar as paredes que estão ao seu redor, você pensa, essas paredes são sólidas. Elas não são sólidas. Nada está parado, tudo está em movimento. O corpo está em constante movimento. Ele parece estar estático, mas realmente não está. Experimente olhar para ele através de um microscópio e você verá as partículas de energia dançando em frente aos seus olhos. Jamais deixe de se movimentar. Veja, você e eu temos um cérebro, e o nosso cérebro é uma estação de comutação eletrônica. Os nossos pensamentos ativam as células cerebrais, controlando a vibração em que estamos. E a vibração em que estamos irá controlar o que atraímos para nossas vidas. A lei da atração é uma lei fenomenal. Eu acredito que ela não é levada muito a sério. Eu aconselho que você se aprofunde no estudo desse tema. É tudo muito preciso. Tudo que você está pensando, você está atraindo para a sua vida. Agora você pode dizer o seguinte: está dizendo que eu estou resfriado porque eu sentei e pensei que estaria resfriado? Eu não disse isso. Mas você atraiu o resfriado. Eu não digo que você atraiu intencionalmente o resfriado. Quero dizer que você se colocou em uma vibração muito confusa. Há muitos fatores que vão contribuindo para esse estado de vibração, que se desenvolve num período de aproximadamente a 30 a 45 dias desse estado mental confuso. Então, você tem um resfriado. É isso que o resfriado é. Só uma expressão de confusão mental. De qualquer forma, você está atraindo todas as coisas para a sua vida. Há muitos e muitos anos eu tive uma relação terrível com dinheiro. É o que a maioria das pessoas faz. Eu achava que o mundo exterior controlava os meus pensamentos, então o mundo exterior estava ditando o que eu iria atrair. Eu não tinha dinheiro, eu estava quebrado e era aquilo em que eu pensava. Que eu atraía isso, escassez. Se você continuar com esse pensamento de falta, ficará da mesma forma para sempre. Porque o que quer que você pense, você atrai.
Porque o que você pensa gera uma vibração que atrai coisas que estão na vibração em que você está. Você deve começar a visualizar o que você quer. Na lição anterior, nós explicamos que você não trabalha com o frio, você trabalha com o calor. Observe, frio é a ausência de calor, então trabalha na produção de calor. Se você quer coisas boas em sua vida, desista de tentar mudar as ruins. Tente se livrar das ruins. Deixe-as ir. Deixe o mal cuidar de si próprio. Trabalhe na visualização dos seus desejos bons. Pense no que realmente você quer. Mantenha esse pensamento fixo em sua mente, na parte intelectual, até isso ser internalizado emocionalmente. E isso irá aparecer com o tempo. Atrair fisicamente. A atração é um processo muito poderoso. Todos nós somos criaturas magnéticas. Nós vivemos em uma massa de energia. Tudo que existe no mundo trabalha com a lei da atração. Há restaurantes a que você vai que estão sempre movimentados. A energia é boa lá, em alguns, enquanto há outros em que não há ninguém frequentando. Não parece estranho isso? Parece que eles estão fechados, as pessoas passam direto e não vão até lá. Enquanto em outros as pessoas olham e começam a ir para lá. O que importa é a energia do lugar de negócios. E a energia do lugar de negócios nada mais é do que a expressão da energia do dono do lugar de negócios. Quando começamos a entender isso, quando começamos a entender que nós literalmente atraímos tudo para as nossas vidas e os nossos pensamentos é o que estão controlando o que atraímos, o mundo inteiro começa a mudar. Veja, a natureza não nos priva de nada com relação às coisas que desejamos. Hollowell explicou isso muito bem. Está provado que somos mentalmente equipados e que temos poder interior para adquirir e se alegrar com esse bem essencial para se certificar de uma existência feliz e produtiva. Sempre sinto que podemos ensinar as crianças pequenas, talvez que ainda estejam aprendendo a andar. Nós podemos ensinar outro idioma para elas, nós podemos ensinar muitas línguas e certamente chamarão as crianças de geniais. E se podemos ensinar outros idiomas, é lógico que podemos explicar uma lei tão básica. Você pode me dizer, isso é barra pesada? Mas isso é porque você não estudou isso ainda. Os pais não podem ensinar algo aos filhos que eles ainda não conhecem. Os pais só podem dar aos filhos aquilo que têm. Perceba, os hábitos que você não consertar em si mesmo, seus filhos irão herdar para eles. Você pode colocar algo escrito na geladeira. Atração. Coloque essa palavra no seu extrato bancário. Coloque essa palavra, talvez no espelho onde você se arruma. Ou se barbeia de manhã. Coloque a palavra atração em todo lugar. Comece a perceber que tudo que está ao seu redor você atraiu. Isso é absolutamente uma lei. Isso não é uma ideia minha, mas essa ideia pela qual eu me apaixonei. E eu recomendo que você se apaixone por isso também. Estude essas leis. Todos os dias. Esses vídeos que você está assistindo, estude-as com profundidade. Procure bons textos, estude materiais relevantes. Você vai se sentir muito grato por isso. Há muitos anos, em seminários que eu estive conduzindo ou conferências às quais eu estive falando, eu também mencionei ao público se um programa de crescimento pessoal não estiver uma fundação espiritual. Na minha opinião, o programa é incompleto. E definitivamente esse programa tem fundação espiritual. Sou Bob Proctor e eu quero falar com você a respeito da lei do recebimento. E aqui temos uma frase sobre esse tema. Aqueles que procuram uma vida melhor, baseados somente na obtenção de coisas materiais, buscando dinheiro como seu objetivo principal, não buscam a vida em verdade de espírito. Em outras palavras, eles terão um problema. Eles definitivamente terão um problema. E deixe-me ler outro tópico desse programa. E é exatamente sobre isso que esta série de vídeos diz respeito. É uma série de tópicos importantes, aos quais eu tenho estudado há alguns anos. Em um estado de compreensão limitado, achamos que devemos ter as coisas antes que possamos dar algo. Então, continuamos nesse estado mental, até descobrirmos que realmente devemos dar algo antes que possamos obter algo. Mas em nossa falta de entendimento,
continuamos mantendo a ideia de obtenção na maioria dos nossos pensamentos e fechamos o espírito de doação. Dar é a primeira lei fundamental da vida. Sim, é a primeira lei de toda a criação. A atitude de obter é a lei da vida em um estado condicionado. Agora eu vou repetir isso. A atitude de dar é a lei da luz em um estado condicionado, ou uma ação reprimida. A partir do momento que você estiver dominando a sua mente, essa mente estará em uma condição paralisada, sendo limitada à sua ação, de acordo com a lei fundamental da criação. Há muitos anos atrás, eu tinha um mentor maravilhoso e ele se foi. Eu realmente sinto muita falta dele. Leland Val van der Waal. Ele era um homem grande, não só em estatura, mas em compreensão. Ele me disse algo muito valioso. Logo no início da minha carreira, ele disse: Bob, você deve dar com generosidade e receber com gratidão. Ele disse: depois que você entender isso, vai perceber que este universo inteiro é baseado em uma lei de circulação. Você deve manter a energia circulando, fluindo. Você é um terminal que faz essa energia fluir. Observe, eu entendo que você e eu estamos aqui para fazer a obra de Deus. Agora, Deus sendo o Criador, o trabalho é a criação. O trabalho de Deus é a criação. Você e eu recebemos faculdades criativas. E através do uso adequado dessas faculdades criativas, tudo começa a acontecer de uma forma muito boa para nós. Temos que entender as leis, temos que entender que o recebimento é uma lei. Antes de podermos receber, devemos criar espaço para isso. No último capítulo do livro Você Nasceu Rico, um programa que fiz há alguns anos atrás, eu falei sobre o vácuo da prosperidade. Você deve criar um espaço para o bem que deseja. Você deve dar algo. Você precisa dar alguma coisa antes de receber alguma coisa. À medida que você ativa as ideias, o seu cérebro emite uma carga de energia. E então, o seu cérebro fica apto a receber energia da mesma natureza. Se você enviar continuamente pensamentos negativos, o seu cérebro vai assumir esse padrão, ativando partículas que atraem energia negativa. Isso é bem básico. Mesmo assim, é muito incompreendido. Devemos estar relaxados se quisermos que isso aconteça. Você tem que se colocar em um estado totalmente relaxado. Você tem que operar com entendimento. Não estou sugerindo que isso aconteça apenas porque você está assistindo esse vídeo. Mas isso acontecerá se você continuar assistindo de novo e de novo. Algo vai acontecer. Como um clique na mente. Eu descobri que quando repetimos algo, a percepção da vida muda e muda drasticamente. A percepção é um dos fatores intelectuais. Ela nos capacita a ver a vida de muitas maneiras diferentes. À medida que aumentamos a nossa consciência, a nossa percepção de vida se modifica. Nós temos que perceber que tudo o que estamos procurando também está nos procurando. Temos que estar abertos ao bem que procuramos na vida. Temos que entender que a única maneira de receber o bem é dar o bem. Temos que aceitar isso e colocar em prática. Se eu fizer as pessoas em que eu entro em contato se sentirem bem, eu me sentirei bem também, porque eu transmiti isso de bom, de forma que chegou até eles. Entenda, eu recebo algo de alguém que deu a mim. É um conjunto, você não pode separar o doar e o receber. São dois lados de uma mesma moeda. Antes que possamos receber, temos que dar. Você sabe, é como nós dizemos: como eu posso dar se não tenho nada? Mas você já tem. Você entendeu o que eu quis dizer. Eu acho que você deve dar o seu tempo, a sua energia, o seu conhecimento, o seu dinheiro. Continue dando e você continuará recebendo cada vez mais. Quando nos abrimos para receber, descobrimos que nos encontramos em um estado relaxado. Deixe-me ler algo escrito por Holliwell. Quando afrouxamos a corda, a lei tem a chance de responder aos nossos desejos e as coisas começam a mudar para nós. Você deve ter observado isso funcionar em coisas triviais, como livros, ou roupas, ou convites, ou o desejo de ver um certo amigo. Possivelmente, em algum momento, você teve um desejo, um pensamento, e em seguida esqueceu disso. Esqueceu totalmente disso. Em seguida, você recebeu aquele livro. Você recebeu um convite. Estava caminhando pela rua e esbarrou com aquele amigo que você queria encontrar. Isso acontece o tempo todo. Observe, nós podemos nos esforçar e tentar, de fato, com tudo que temos,
mas coisas desse tipo não acontecem do nada. Certa noite, minha esposa e o meu parceiro de negócios e eu chegamos em um restaurante. E nos sentamos à mesa, e essa noite foi bastante interessante. Nós havíamos acabado de chegar e uma mulher veio até nós. E ela estava entusiasmada. E ela dizia: "Não posso acreditar, eu simplesmente não acredito, eu simplesmente não posso acreditar." E depois ela tirou o livro O Segredo da sua bolsa. E ficou muito animada. Josh e ela acenaram para um parceiro de negócios para se juntar a nós. Ele é presidente e CEO de uma empresa. E ela, presidente e chefe de operações da empresa. O logotipo da empresa dela é a Lua. Uma boa marca, pois qualquer pessoa na Terra pode olhar para o céu e ver a sua marca, não importa onde esteja. Bem, ela começou a nos contar uma história sobre como eles estavam trabalhando nesse projeto. Estavam há 10 anos trabalhando nesse projeto. Gastaram milhões de dólares. Muito tempo. E estavam quase prontos para desistir. E eu acho que quando eles estavam quase prontos para desistir, eles apenas relaxaram e alguém lhes deu o segredo do livro. E o segredo os fez reacender a chama novamente. Nós prestávamos atenção sobre o que eles estavam explicando sobre essa empresa. Eles estavam construindo esse lugar em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e que esse seria o maior empreendimento do mundo, com 60 mil condomínios. Agora, perceba isso. Minha reação foi do tipo: nossa, isso realmente está ficando bastante interessante. Então, eles me deram seus 2 cartões de visita e me disseram: tome, aqui está o seu bilhete para a Lua. Ele foi até o carro, voltou e nos trouxe um DVD. Quando eu cheguei em casa e assisti o DVD, quase explodiu a minha mente, foi absolutamente incrível. O site deles era www.worldmoonresort.com. Era fenomenal. E essas 2 pessoas estavam muito animadas com o que receberam. Eles se doaram ao projeto. Deram muito por anos. E alguém deu esse livro a eles. E eles se sentiram animados após isso. Após o The Secret, o segredo, isso os reanimou. E eu enviei para eles a ciência para ficar rico. Num conjunto de DVDs. E alguns textos técnicos. No dia seguinte, eles me chamaram. Naquela noite, Jerry, o meu parceiro de negócios, e minha esposa, e a Sandy, outra parceira de negócios, saímos para jantar com eles. E eles disseram que estava indo para Abu Dhabi no dia seguinte. Eles são pessoas fascinantes. Eles estavam operando com ideias enormes. Essas pessoas realmente estão entendendo isso. E eles colocaram essa ideia para fora e receberam de volta. Mas você tem que entender que o pensamento que você tem é o que faz a diferença. Bem, a outra história que eu quero comentar aqui é sobre o Billy. Sobre uma certa vez, e isso enquanto ele estava em dificuldade. Billy Graham realmente começou batalhando por $100 para se estabelecer em algum lugar por um mês e batalhar pela comida que precisava. Mas por algum motivo, ele tinha uma coleção de pratos e, na ocasião, ele conseguiu leiloar por $100. Mais tarde, a irmã da esposa dele disse: "Oh, meu Deus, eu achei que tivesse anunciado por $20, mas anunciei por $100. E ele disse: Não. O pensamento foi que estava vendendo por somente $20. Você apenas foi recompensada pela ação de vender por $20. E é exatamente assim, observe. O que está controlando tudo é o pensamento de doar que você está tendo. Na ciência para ficar rico, falamos sobre permitir aos outros a possibilidade de crescimento. Por quê? Porque, exteriorizando isso, você vai receber isso de volta. O dar e o receber caminham juntos. Não os separe. Nós temos que criar espaço para receber, mas só iremos receber quando realmente entendermos o conceito de dar. Essa é uma lei do universo. A energia sempre está se movendo. Você tem que entender que a sua vida é completa. Agora mesmo, você não tem tudo que quer, mas a sua vida é completa. A minha agenda é cheia. Você diz isso o tempo todo. Quem vende muito não está desperdiçando tempo. Essa é a maneira que você deve usar o seu tempo. Devemos substituir o desperdício pela produtividade. Tudo em sua vida que você não quer é parte do que você está preenchendo em sua vida. O que você obteve em sua vida é o reflexo que você tem dado. Se você quer um bem maior, você deve dar um bem maior.
Quanto mais doarmos, mais vamos adquirir. Não precisamos nos preocupar com o que receberemos. Vamos entender que o recebimento é regido pela lei, e a lei básica por trás disso é dar. E o quanto mais você dar, mais você recebe. Veja, se você estiver sentado em uma cadeira agora, você não pode colocar mais nada onde está essa cadeira, até você sair da cadeira. É a lei de vácuo da prosperidade. É um belo conceito. A natureza é verdadeiramente um vazio de vácuo. Você dá e você dá em abundância. Desapegue e siga em frente. E eu garanto a você, você nunca precisará se preocupar com o que vai receber. É como o meu velho mentor disse. Temos que dar com generosidade e receber com gratidão. Dar com generosidade é uma grande expressão de fé, mas não é uma fé cega, é uma fé baseada na compreensão dessas leis. Então, aprofunde-se nessa lei do recebimento. Comece a pensar no que você está dando, para quem, o quanto você está dando. Dê em cada lugar que você for, dê o melhor que você pode. Saiba de uma coisa, fazendo isso, você receberá o melhor que o universo tem para lhe oferecer. Olá e seja bem-vindo! Aqui é Bob Proctor. Hoje falarei com você sobre a lei do crescimento. Eu aposto que você gostaria que a maioria das coisas em sua vida crescesse. Eu aposto que você queria mais amor. Eu aposto que você queria mais saúde, mais energia, mais dinheiro, mais bons negócios. E você deve querer isso. Você tem que entender que você pode ter isso. Essa é a pura verdade. Existe uma fonte infinita de suprimentos. Eu adoro a maneira como Thomas explana isso. Quando estamos lidando com o infinito, você nunca pode levar mais que a sua parte. Observe. E nós cortamos esse bolo em 6 fatias. Todos lembramos de experiências assim na infância. Se você quisesse uma fatia maior do bolo, alguém precisaria pegar um pedaço menor do bolo. Mas aqui não estamos lidando com bolos. Estamos lidando com a criação. E podemos criar um bolo maior e depois todos podem pegar uma fatia maior desse bolo. O crescimento na vida baseia-se em leis. Para quem não conhece, há uma série maravilhosa que você provavelmente já assistiu. E você provavelmente adorou. A Ciência para Ficar Rico. Na verdade, foi na A Ciência para Ficar Rico em que o segredo foi baseado. O livro que Rhonda Byrne ganhou da sua filha, que a inspirou a criar o segredo, foi A Ciência para Ficar Rico. Lloyd Collins me deu A Ciência para Ficar Rico em 1968. Pouco tempo depois, eu descobri o livro de Raymond Honeywell, Trabalhando com a Lei. Eu estava procurando o livro ou um programa que explicasse a lei na vida prática, no dia a dia, o modo de vida das pessoas, baseado na forma de pensar. E eu estava tendo dificuldades de encontrar. Eu tinha alguns livros sobre a lei, mas a maioria deles eram tão complexos que as pessoas comuns acabariam morrendo antes de compreendê-los. Certo dia, eu fui recebido no aeroporto, em Chicago, por uma senhora. Ela me levou até um hotel para fazer um seminário. E havia ao lado dela uma grande sacola de compras de papel marrom. Quando eu entrei no carro, ela estava olhando para essa sacola. Então ela disse: "Eu fundei uma nova livraria." E eu coloquei a mão na sacola e puxei um livro verde, Trabalhando com a Lei, de Raymond Honeywell. Então, eu olhei para ela e disse: "Você conseguiu vender mais um livro, porque eu vou levar esse aqui comigo." Eu atraí esse livro. Eu estive procurando por esse livro por muito tempo. Nesse livro, Honeywell fala sobre toda essa informação que estamos compartilhando aqui. Mary, Morris e eu temos estudado isso de verdade por um longo período de tempo e criamos esse programa que você está estudando aqui com a gente. Esses vídeos são realmente uma visão geral dessas leis. E a lei do crescimento é uma lei que você realmente tem que entender. Se você deseja aumentar qualquer coisa em sua vida, você deve se aprofundar nesse tema. Então, você pode dizer: "Bem, como que eu vou me aprofundar nisso?" Na Ciência para Ficar Rico, o 7º capítulo fala sobre gratidão. E quanto mais gratidão você tem, mais você vai receber. Mas você realmente deve agradecer. Outro ponto importante: elogio e gratidão seguem lado a lado, na mesma direção. Temos que elogiar a nossa fonte de fornecimento, temos que elogiar o nosso espírito, temos que elogiar a abundância. E isso surgirá em sua vida. Agora, deixe-me compartilhar algo do livro. Ouça com muita atenção.
Alguma vez, alguém já o condenou ou criticou os seus esforços quando você deu o melhor que podia? Você realmente tentou dar o seu melhor. E eu tenho certeza que você já passou por esse tipo de situação. Eu sei disso porque eu passei por isso. Tenho certeza que você também. Você se sente despedaçado e simplesmente desistindo. Está acabado. Talvez até sinta vontade de abandonar o trabalho e deixar outra pessoa se preocupar com aquilo. Bem, no mínimo, essa experiência suprime o seu interesse e o seu entusiasmo. E você não deseja melhorar. Holliwell mencionou isso, de como uma pessoa reage quando as leis são invertidas. Por outro lado, quando alguém o elogia, na maioria das vezes, você sente vontade de se expandir e fazer melhor, esforçando-se para ser perfeito. O seu interesse se torna maior por causa desse prazer. E com essa felicidade, você traz felicidade ao seu trabalho e todas as coisas ao seu redor. É um fato conhecido de que cada planta responde ao elogio. Eu já vi flores terem vida mais longa e bela a partir de elogios. Observe, uma pessoa que elogia as plantas tem habilidade excepcional em jardinagem. Dizem que essa pessoa é um jardineiro nato porque eles conseguem belos jardins. Mas essas pessoas adoram seus jardins. Elas os amam. Elas não fizeram nada demais, além de emanarem energia amorosa para as plantas. Bem, quando você envia energia amorosa para a sua fonte de suprimento, você vai encontrar esse crescimento. E apenas acontecerá automaticamente. Você vai conseguir mais. Eu li isso algumas vezes e eu experimentei isso na prática. Então, eu sei que essa afirmação é verdadeira. As pessoas que são muito bem-sucedidas em algo têm dificuldade em diferenciar entre trabalho e prazer. E é porque elas adoram o que estão fazendo. São sempre gratas por poder fazer o que elas estão fazendo. Elas agradecem. E quanto mais você elogia o que você está fazendo ou as pessoas que estão trabalhando com você, mais você vai vencer. Está provado que bons negócios podem ser elogiados, proporcionando mais sucesso, e que amigos supostamente perdidos podem retomar a amizade quando a lei do elogio é utilizada. Pense nisso. Quando você colocar o bem nas coisas, o bem vai voltar. Começamos toda essa série de vídeos com um pensamento. Podemos afirmar que todos os grandes líderes que já viveram estiveram completamente de acordo em um ponto, de que nós nos tornamos aquilo em que pensamos. Pense no seguinte: se você está observando as coisas com foco na desvantagem e você está condenando e criticando a todos, em que tipo de vibração você acha que se encontra? Entretanto, se você está observando o que eles fazem bem, você está focando no bem e nas coisas que podem elogiar, então o que acontece? Você sabia que a criança que é criada com críticas se torna uma pessoa muito insegura? É um fato conhecido. A criança que foi criada com elogios cresce muito mais confiante. Enquanto que a criança que é criada com críticas geralmente tem que lutar pela vida inteira. A criança que foi criada com elogios passa a se tornar o grande líder e é muito confiante. Isso é muito óbvio. É verdade na vida vegetal também. É verdade com o dinheiro. É verdade com os seus amigos. Elogie um amigo. Elogie o que eles estão fazendo bem. Eu garanto que eles vão te procurar e ver o que eles podem fazer por você, como forma de retribuição. Não é necessário ser um grande cientista para descobrir isso. O elogio altera a nossa observação ou visão geral da vida. No passado, costumávamos encontrar fraquezas e instabilidades emocionais e as deficiências dos outros, mas agora vemos de forma completamente diferente. O elogio muda a sua percepção. Pense nisso por um momento. Se você elogiar as pessoas pelo que elas estão fazendo, você primeiro vai ter que procurar algo que eles estão fazendo bem. E se você está procurando algo de bom, vai observar isso em si mesmo. Aí você vai observar o que você está fazendo de bem também. Isso é usar uma das faculdades mentais superiores, uma das suas faculdades criativas, chamada percepção. Se você estiver procurando algo para elogiar, você encontrará algo de bom. Então, quando você encontra isso, você quer que as pessoas fiquem conscientes do bem que você vê. Bem, isso não funciona apenas com pessoas, isso funciona com plantas, funciona com animais, funciona com toda a vida. Porque temos que perceber que a inteligência é inteligência onipresente. Há inteligência em um jardim de plantas. Não há consciência de que há inteligência onipresente. Estamos falando de um poder que é 100% presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse poder funciona de forma muito exata, é regida pela lei. Então, se isso funciona com pessoas, também funciona com plantas, com animais, com toda a vida. E se vamos elogiar qualquer coisa,
Vamos ter que ver o lado bom das coisas. Devemos procurar o bem, então devemos elogiar o bem. Agora, se você procurar o mal, você não vai elogiar o mal, você vai criticar, você vai condenar. Você vai se sentir mal. Você vai sentir pena de si mesmo por se sentir mal com as coisas ruins, mas se você estiver usando a sua percepção para encontrar o lado bom da vida, então será fácil elogiar. Seja grato pelas coisas boas. Veja, louvar é um ótimo conceito. Quer saber de uma coisa? Isso é um princípio básico que governa a lei do crescimento. Se você quiser aumentar qualquer coisa em sua vida, começar a progredir, seja grato pelo que você já tem. Visualize um grande bem vindo até você. E lembre-se do que falamos anteriormente sobre receber. Você deve estar aberto para isso. Tem que estar relaxado. Se você quer receber aumento na vida, comece a ficar receptivo para isso. Mantenha-se em um estado de relaxamento e seja grato pelo que você recebe. Eu sei que você está gostando dessa série. Eu sei disso porque eu estou tentando fazer com que você goste. Estou gostando de compartilhar isso. Agora, se eu gosto de compartilhar isso com você, eu sei que você está gostando de receber. O que eu quero sugerir é que você faça isso também. Porque eu estou fazendo e isso funciona, está me ajudando a conseguir milhões de dólares e ajudando a construir uma enorme abundância de amigos em todo o mundo. Me ajuda a construir um grande negócio em todo o mundo. Então eu quero que você faça o que eu estou fazendo. Estou gostando de compartilhar isso e eu elogio por usar esses princípios. Você deve expandir esse conhecimento. Vamos manter essa energia fluindo para mim, através de mim, para você, através de você e a quem você vai transmitir esse conhecimento. Você sabe que isso funciona. Você quer crescimento? Então elogie o que já obteve e compartilhe. Lembre-se, dê com generosidade e receba com gratidão. Muitas vezes, a lei do crescimento é baseada em um princípio fundamental, o elogio. Sabe, está escrito no bom livro, na Bíblia, que tudo que o homem semeia, ele também colherá. Emerson disse que há uma lei das leis, que se ela não existisse, nós deveríamos inventá-la. Eu sou Bob Proctor e eu quero falar sobre a lei da compensação. Eu primeiro aprendi sobre a lei da compensação com Earl Nightingale. Earl Nightingale provavelmente explicou ela melhor que qualquer um que já tenha lido sobre isso. Eu li um ensaio do Emerson sobre a compensação. E, é claro, nós temos a lei da compensação aqui nesta série das leis. Mas a lei da compensação é uma lei que devemos entender. Devemos entendê-la para aplicá-la. Quando aplicarmos, vamos descobrir que o universo ele é muito amigável conosco. A lei da compensação é baseada em 3 passos. A quantidade de dinheiro ou vantagem que você recebe é diretamente relacionada à necessidade do que você faz, à sua habilidade em fazer e à dificuldade que há em te substituir. Veja, eu rapidamente aprendi que existe uma necessidade fenomenal no que fazemos em nosso negócio. As pessoas estão confusas, as pessoas não entendem as leis. As pessoas assistem o que acontece no mundo. Nós lidamos com um mundo de transformações muito rápidas. O mundo não está ficando maior, ele está encolhendo. Nós lidamos com um mercado mundial hoje em dia. Você está apenas a um toque de um botão de distância de qualquer lugar do mundo. Nós podemos olhar e assistir o que acontece do outro lado do mundo numa tela de televisão que pode estar no pulso, no relógio. Aperte o botão hoje e envie uma mensagem a milhões e milhões de pessoas, estejam onde elas estiverem. Com um e-mail. Pense em como o mundo mudou. Está mudando drasticamente. E sabe o que você procura? Procura pessoas efetivas. Isso mesmo. Todo mundo quer uma pessoa para servi-lo. Agora pense nisso. Existe alguma necessidade para o que você faz? Eu acredito que provavelmente sim. Provavelmente há uma grande necessidade para o que você faz. E você não precisa de nada para criar essa necessidade, ela já está lá. O segundo passo é a sua habilidade em preencher essa necessidade. O quão bom você é em fazer o que você faz. É muito importante que entendamos isso. A maioria das pessoas apenas faz o necessário para se virar. É certo dizer que a maioria faz somente o suficiente para não ser demitidos. E as companhias pagam apenas o suficiente para que elas não desistam. E isso não funciona. Não funciona porque é uma violação da lei da compensação. Veja, o segundo passo, a sua habilidade em fazer, vai te levar ao terceiro passo. Se você fizer o segundo certo, a dificuldade em te substituir, como você é muito efetivo no que você faz, é muito difícil te substituir. E é aí que o seu valor sobe. Você descobrirá
que existirá uma porção de gente querendo você, querendo pagar você, querendo que você trabalhe para elas. Quando você executa a sua tarefa com o melhor da sua habilidade, ou quando você sabe que faz bem o seu trabalho, você traz à tona o que há de melhor em si. E veja, eu aprendi há muito tempo que se eu me decidir, eu vou aprender a comunicar isso de forma mais efetiva todo o tempo. Então, os meus clientes continuarão a aparecer. Nós temos contatos com pessoas de todo o mundo, e isso não é um acidente, é projetado e é por uma lei. Você pode se perguntar aonde eu moro. Eu moro em Toronto, no Canadá. Agora, o meu escritório é em Phoenix. Eu tenho escritórios por todo o mundo. Eu trabalho com pessoas pelo mundo inteiro, mas como você e eu entramos em contato? Vou sugerir que você e eu entramos em contato porque eu tomei uma decisão muitos anos atrás, que eu nunca pararia de tentar melhorar o meu serviço. E, com esperança, eu atrairia pessoas como você para a minha vida, porque eu daria o melhor de mim, sempre tentaria melhorar. Veja, todo dia eu estudo todos os dias. Eu estou fazendo isso desde 1961. Antes de 1961, eu nunca estudei, eu nunca fazia nada. Eu apenas tentava viver. E claro, eu não ia bem. Eu ganhava apenas um pouco de dinheiro. E tinha débitos acima da minha cabeça e tinha dificuldades em encontrar trabalho. Hoje, eu não tenho mais dificuldades de encontrar trabalho. Eu tenho dificuldade de me esconder dele. Nós trabalhamos no mundo inteiro. Por quê? Bem, 3 passos da lei da compensação. A necessidade do que você faz, a sua habilidade em fazê-lo e a dificuldade que há em te substituir. Agora, se você se decidir e entender que tem um potencial infinito, ninguém sabe o que você é capaz de fazer. A ciência mais cotidiana da vida não vai nem adivinhar o que você é capaz de fazer, já que a sua energia está empregada no estudo. Há muitas formas. Você tem mais ou menos 11 milhões de quilowatts-hora por libra de energia potencial estocada nos elétrons dos átomos do seu corpo. O seu cérebro é uma estação de controle eletrônica que impressiona a mente dos mais sábios. O seu sistema nervoso central é um sistema elétrico mais fenomenal do universo inteiro. Faria um supercomputador parecendo um brinquedo. Você sabia que o seu sangue circula centenas de milhas em corredores e a cada 33 segundos ele carrega todo o alimento para dentro e o lixo para fora em uma única mudança radical? Já parou para pensar sobre o poder que você representa? Você tem toda essa faculdade mental. Você pode acessar essa infinita fonte de suprimentos. Ouça! Quando falamos de você, falamos de algo que é incrível. A maior força de criação que existe no planeta é o que você e eu somos agora. Agora, estamos usando isso? Por muitos anos eu não usei. Pela minha vida inteira eu tentava apenas me virar. Mas então eu comecei a estudar esse material e ele começou a fazer sentido. Então, eu pensei em mudar. Eu vou mudar como vivo. Então eu encontrei o material do Earl Nightingale. Primeiro, eu encontrei o do Napoleão Hill. Depois do Earl Nightingale. E eu comecei a estudar isso e me deparei com a lei da compensação. Então eu li o que Emerson escreveu sobre a compensação. Então eu encontrei o material de Raymond Hollier sobre compensação. Todos dizem basicamente a mesma coisa. Você decide. Você decide. Você recebe exatamente o que você dá. Você dá muito, você recebe muito. Nós somos criados com um conceito errado de que temos que trabalhar para ganhar dinheiro. Você não deve ir trabalhar para ganhar dinheiro. O trabalho deve ser a pior maneira para arrumar dinheiro. Temos uma companhia chamada de Sherman Club. The Sherman Club é projetada para uma coisa: mostrar às pessoas como ganhar dinheiro. Você apenas precisa procurar Life Success ou lsshermanclub.com e olhar no site. É o propósito dela. Nesse clube, mostramos às pessoas como ganhar dinheiro, como montar várias fontes de renda. Mas a coisa toda é baseada em prover serviço. Você deve prover serviço. Veja, o conceito por trás do clube é que você pode ganhar tanto dinheiro dormindo que pode fazer o que quiser quando estiver acordado. Isso soa de forma bizarra à maioria das pessoas. Somos criados com a ideia de que vamos ao trabalho para ganhar dinheiro. Não vamos ao trabalho para ganhar dinheiro, vamos ao trabalho para ganhar satisfação. Você deve gastar os seus dias fazendo o que ama fazer. Compensação. Pense nisso. A compensação vem pela lei. É baseada em 3 fatores: a necessidade do que fazemos, a habilidade com que fazemos e a dificuldade que tem em nos substituir. Eu sei que você pode ter dúvidas. Você pode pensar, bem, se eu fizer mais,
Não necessariamente eu vou ganhar mais, mas você não está ganhando mais onde está trabalhando. Isso pode não vir de lá. Pode vir de outro lugar. Você diz, a empresa decide quanto eu vou ganhar. Não, não decide. Você não recebe o seu pagamento da empresa, mas pela empresa. O seu pagamento vem de uma fonte infinita de suprimentos. Veja, temos um monte de ideias erradas. E veja, se você se tornar maior que a sua posição atual pela lei, você deve seguir adiante. É uma lei absoluta, e isto é a lei básica do universo. Quando algo se torna maior que a sua posição atual, ela se move para o próximo espaço. E se a sua empresa não quer te pagar mais, vai haver uma dúzia de outras empresas fazendo fila para você fazer parte e ajudar. A lei da compensação é provavelmente uma das mais importantes. Eu sugiro que você pare por um momento de assistir para esse vídeo agora e pergunte a si mesmo o quão bom eu sou no que eu faço. Eu posso melhorar isso? Eu posso ser muito melhor nisso? Como eu posso melhorar isso? Entenda isso. Você tem potencial. Você tem mais poder em você do que jamais imaginou em utilizar. Você está aplicando isso? Quem faz um trabalho melhor do que você na sua área? Você está estudando essas pessoas? Estude as suas vidas e encontre o que elas fazem. Faça o que elas estão fazendo. Leia os livros que elas leem. Quanto mais você estudar esse material, melhor você vai ficar no que faz. Mas lembre-se, a lei da compensação é baseada em 3 pontos. A necessidade no que você faz, a habilidade em fazer e a dificuldade que existe em te substituir. E ao passar por todo esse material das leis, ao passar pela lei da compensação, pegue o material, pegue esses vídeos, assista, estude, está tudo aqui. Você vai descobrir que todo esse material é baseado em 3 passos. A lei da compensação é baseada no que você faz. Ponha energia nisso. Ponha esforço, melhore o que você faz. Diga, eu vou melhorar todos os dias o que eu faço. E assim, todo o seu mundo vai melhorar. Aqui é Bob Proctor. Obrigado. A lei da não resistência é a lei que 9 em 10 pessoas violam. E por causa disso, elas causam muitos problemas para si. O indivíduo bem equilibrado que entende como viver em harmonia não deixa isso acontecer consigo mesmo. A lei da não resistência, pense nisso por um momento. Quando você pode fazer tudo que está fora da caixa, você estará onde nunca esteve antes. Você vai encontrar resistência. De fato, se você encontrar resistência, provavelmente você está indo na direção errada. Não está indo adiante, está indo para os lados ou até para trás. Resistência é um sinal que você está se movendo para uma nova área. Quando você resistir, persista. Isso eu sugiro que você não resista. A resistência pode soar como uma coisa boa, mas entenda, você e eu estamos programados para resistir à resistência. É parte da nossa natureza animalística, lutar ou fugir. Mas o que vamos fazer é dominar isso. Em vez de reagir por lutar ou fugir, vamos responder. Bem, existe um belo conceito. Existe uma lei de reciprocidade psicológica que se baseia nessa lei. Essa lei diz que quando você oferece bondade, você recebe bondade de volta, mas raramente de forma imediata. E quando você oferece maldade, ela volta na hora. Bem, vamos pensar nisso por um instante. Vamos usar as artes marciais como uma metáfora aqui agora. Karatê é uma forma bem dura de arte marcial. Você me ataca, eu te ataco. Você me chuta, eu te chuto. Nós nos batemos do início ao fim. Isso é resistir à resistência. Karatê não é a forma que queremos abordar isso. Quando alguém gritar conosco, deixe-o gritar. Deixe-o colocar toda essa negatividade para fora, mas não o ataque de volta. E temos o judô. O judô é onde você pega a força que o oponente o emprega e o derruba. Sabe, quando fazemos isso muito, bem, é dito que o Sr. Winston Churchill, ele era um mestre do judô psicológico. Uma vez, passando por um membro do parlamento em Liverpool, ele ouviu de uma mulher, Sr. Winston, o senhor é um bêbado nojento. E ele respondeu, sim, madame, eu sou, e a senhora é feia.
mas amanhã pela manhã eu estarei sóbrio. E quando ele disse isso, ele perdeu totalmente a guerra. Ela então novamente falou: Sr. Winston, se eu fosse a sua esposa, eu colocaria veneno de cobra no seu café. E ele retrucou mais uma vez: Senhora, se eu fosse o seu marido, eu beberia. Se resistisse, ele perderia. George Bernard Shaw, ele enviou ao Sr. Winston um convite para assistir à peça Pigmalião, quando a peça estreou em Londres, provavelmente mais conhecida como Minha Bela Dama hoje em dia. E no convite, ele colocou um bilhete: traga um amigo se você tiver um. Sr. Winston enviou um bilhete como resposta dizendo: desculpe-me, eu estarei cansado na primeira noite, mas eu irei com felicidade assistir se houver uma segunda. Como podemos ver no judô psicológico, nós derrubamos a pessoa com a força que ela gastou. Você ganha a batalha, mas perde a guerra. Existe uma outra forma de fazê-lo, a forma da não resistência. Se chama Aikido. É quando você recebe um ataque, se abaixa para desviar e continua em frente. Você me ataca e eu desvio, me chuta e eu desvio, e continuo em frente. Eu não deixo você me tocar, eu não rebato, me mantenho tranquilo. E quando você põe para fora toda a sua energia negativa, eu continuo tranquilo como uma flor e redireciono para onde ela quiser ir. Isto é a não resistência. Observe, existe um monte de não resistências para quando você precisar resistir e persistir. Então, da próxima vez que se deparar com um problema, em vez de bater de frente, apenas deixe-o ir. Ele não é tão importante assim. E se você entrar nesse caminho, eu te garanto, você vai ter uma ótima jornada para o topo. Veja, todas as vezes que saímos da caixa, quando nos movemos adiante, eu trabalho em um novo projeto. De fato, eu trabalho. Eu tenho trabalhado nele por um ano, eu me deparei com uma quantidade enorme de resistências. Eu apenas deixei-a ir, apenas deixei. E eu sei que quando existe muita resistência em um programa que eu estou envolvido, é porque eu estou no caminho certo. Veja, se você estiver andando para os lados e não encontrando resistências, você fará o que já sabe fazer. A lei da não resistência, dentro dessas 11 leis, é uma das mais importantes. Coloque essa lei na sua mente e lembre-se: não reaja. Responda. Eu me lembro, em um encerramento de um seminário que eu estava dando para um grupo de adolescentes no Havaí, certa vez eu perguntei para eles qual a diferença entre reagir e responder. E foi quando uma menina de uns 15 anos levantou a mão e disse: reagir é um hábito. Para responder, você tem que pensar. Foi a melhor resposta que eu já recebi. 15 anos de idade. Reagir é um hábito. Para responder, você deve pensar. Pense nisso. Quando você reage, o que causou a sua reação ganha. E você perde. Quando você responde, você vence. A lei da não resistência é uma grande lei para se entender. Use-a e você vencerá. Aqui é Bob Proctor. Obrigado. Essa é uma lei que eu realmente aprendi a amar. Agora, eu paguei um preço alto antes de aprender. Quando de fato eu aprendi, o meu mundo inteiro mudou. E sabe, até que eu estudasse esse material por um tempo, essa lei não fazia sentido. Deixe eu ler algo aqui que os cientistas nos deram. Essas grandes pessoas precisam entender que 90% de todos os cientistas que já viveram estão vivos atualmente. Cientistas aceitam como verdade que o corpo do ser humano é movido pela mente. Que todo o seu funcionamento é governado por um pensamento organizador. Seja esse pensamento subjetivo ou objetivo. Seja consciente ou inconsciente. Aqueles que estudam os processos mentais encontram que todas as condições do corpo são criadas pela mente. É conhecido que a criação em toda forma é governada e sujeita a uma lei. Consequentemente, quando alguém faz mau uso, inverte ou viola a lei, esse erro é chamado de pecado. É interessante. O pecado é um erro. É um mal-entendido, um mau julgamento. Um erro é se desviar ou desobedecer à lei, seja essa lei mecânica ou espiritual.
correção é o único método de se ajustar ou apelar à lei. Deste modo, arrependimento e perdão são as únicas maneiras disponíveis para alterar e corrigir esse erro. Sou Bob Proctor e eu quero falar a você sobre a lei do perdão. Agora, por um longo tempo eu não entendia isso. Pecado é a verdadeira transgressão da lei. Bem, quando eu era um garoto, eu fui enviado à escola dominical, como vários outros garotos que cresceram na mesma parte do mundo que eu. E se eu não fosse, a minha irmã mais velha contaria e assim eu seria punido quando eu não fosse. Sim, eu também aprendi que se dissesse essa palavra ou aquela era um pecado. E me ensinaram que o preço de um pecado era a morte. Bem, eu penso que isso era bastante severo, mas foi com isso que eu cresci. Essa era a ideia que esse garotinho aqui aprendeu muito cedo. Eu era uma criança curiosa e me disseram que se eu dissesse isso ou fizesse aquilo, seria um pecado. E, novamente, o preço de um pecado era a morte. Bem, eu pensei, acho que vou dar uma mordida nessa maçã. Então, eu disse a palavra e não morri. Pensei, acho que vou tentar fazer isso. Então fiz, e não morri. De fato, eu estava bem. Eu pensei, aquilo deve ser verdade. Mas sabe, mais tarde na vida, quando eu comecei a aprender a verdade sobre como o universo opera com as leis, descobri que era verdade. Era meu entendimento ou percepção do que essas pessoas me diziam. E isso era provavelmente o problema. E provavelmente era mais do que isso por causa das suas intenções ao dizerem, porque eu pensava que eu entendia o que elas diziam a mim. Observe, há uma lei muito básica na vida, e essa lei diz: crie ou desintegre. Nós vamos para frente ou para trás. Agora, desintegrar não significa que você vai desaparecer em um instante. Bem, quando falamos de viver ou morrer, isso não quer dizer que o nosso coração vai parar e o sangue vai parar de circular, e que seremos incinerados ou enterrados. Não é isso que significa. Significa que nós vamos para a frente ou andamos para trás. Significa que as coisas estão melhorando ou ficando piores. Se violarmos a lei, o preço do pecado é a morte. Significa que as coisas vão andar para trás. As coisas não serão boas como nós queremos que fossem. Se vivermos em harmonia com a lei, vamos andar para frente. Veja, pecado é a transgressão da lei. O preço do pecado é você andar para trás. Viva em harmonia com a lei e você anda para frente. Agora, o perdão é um conceito fenomenal. Eu nunca costumava pensar muito nisso. Mas você sabe, o perdão significa deixe ir, abandone, perdoe a si mesmo. Você não pode mudar o que você fez. Sabe, há muita gente vagando por aí com grandes sentimentos de culpa. Culpa e ressentimento são duas das emoções mais destrutivas que você pode encontrar por aí. Eu fui criado com culpa. Agora, eu tenho dito às pessoas por anos que se você chega em um ponto em que não consegue lidar com algum problema, você deve procurar um profissional. Bem, acho que eu disse que eu gosto de um chefe que lidera a sua própria cozinha. Eu cresci com culpa, experimentei muita culpa. Eu tinha dificuldades em me livrar delas. E qualquer pequena coisa que eu fazia, sabe, eu não achava que estava certo. Eu tinha muita culpa sobre isso. Então, eu fui para um psiquiatra, no sul da Califórnia, em Central City. E eu só fui nesse psiquiatra 3 ou 4 ou 5 vezes. E eu estava no caminho da minha última ida e eu percebi que eu não precisava mais ir. Então, eu liguei para lá e disse que não iria. E ele disse, bem, venha assim mesmo, porque eu gosto do que você faz. E eu quero descobrir mais do que você anda fazendo. E ele foi capaz de me ajudar a me livrar da culpa. Tudo era um simples conceito de perdão. Perdoar significa deixar ir completamente. Deixe ir. Perdoar é um conceito muito saudável. Nós devemos aprender a nos perdoar, devemos perdoar os outros, devemos perceber que o que fizemos ontem não pode ser mudado. Se você fez algo deliberadamente errado, deixe ir, perdoe-se. Se você fez e não foi de forma deliberada, perdoe-se do mesmo jeito.
Deixe ir. Alguém fez algo para você. Não guarde esse ressentimento. Deixe ir. Isso não significa que você quer dar uma oportunidade a eles de fazer tudo novamente. Você pode se afastar disso, mas você não pode guardar maus pensamentos na sua mente. Você precisa se mover na direção boa. Escute algo que Hollowell nos trouxe aqui. Ele disse: um médico notável falando para um grupo de outros profissionais da área médica sobre esse mesmo assunto de pensamento ser a fonte da doença foi gravado enquanto falava em suas observações finais. Tumores anormais e cânceres são por causa de um longo período de sofrimento e ansiedade suprimidos. Outra forma de dizer é que tais doenças são graças a muitos pensamentos pecaminosos, sendo engarrafados e suprimidos de dentro das nossas mentes. Se esse estado é tão destrutivo, seria inteligente da nossa parte investigar a nós mesmos e perceber o efeito que as nossas emoções têm sobre o organismo físico. Então, procuremos todos os meios à nossa disposição para superar e abandonar e perdoar cada questão emocional que tem um efeito desabilitante e perturbador. Esse é um conselho excelente. Se você voltar atrás, vai descobrir que fomos absolutamente ridículos. Muito sangue ruim vem de pensamentos errados. Tente entender isso. Tudo funciona de um potencial maior para um potencial menor. Quando você lida com eletricidade, deve trabalhar de um potencial maior para um menor. Nós nem sabemos direito o que a eletricidade é, mas sabemos as leis por qual ela opera. Se você quiser uma corrente maior de eletricidade, coloque uma lâmpada maior. Arrume um transformador maior. O único limite colocado na eletricidade é o que foi colocado na forma pela qual ela está fluindo. É exatamente a mesma coisa conosco. Nós funcionamos de um potencial maior para o menor. Nós vamos do pensamento à coisa. O espírito sempre se manifesta através do seu polo oposto. Você vai do não físico ao físico. Você e eu temos a habilidade de adentrar o mundo não físico. Viktor Frankl é um psiquiatra vienense que passou os anos de guerra em um campo de concentração. E ele disse que somente no campo ele percebeu que, independentemente dos abusos físicos ou intelectuais a que ele foi sujeito, ninguém podia fazê-lo pensar algo que ele não queria. Você sabe onde começa a atitude? A atitude é o composto dos nossos pensamentos que causam os nossos sentimentos, que expressam-se em ações. Veja, os nossos pensamentos, sentimentos e ações, quando estão em sincronia, é uma atitude. Mas nós queremos ter uma atitude adequada para vivermos de um corpo saudável. Queremos ter a atitude adequada para desfrutar da riqueza que procuramos. Queremos ter a atitude adequada e assim termos amigos que queremos. Mas um conceito básico é que você deve perdoar a si mesmo. Você deve perdoar aos outros também. Veja, culpa e ressentimento são, sem dúvidas, duas das emoções mais destrutivas que qualquer um pode experimentar. De todas as leis que você vai estudar, essa pode ser uma das mais libertadoras de todas elas. Perdão. Deixar ir, abandonar. Apenas deixe ir. E quando isso voltar à sua cabeça, deixe ir de novo. Forme o hábito de não guardar nada que está fazendo você se sentir mal. Comece a amar a si mesmo. Comece a respeitar a si mesmo. Tenha um respeito saudável pelo que você é capaz de fazer. E entenda isso. Carregar maus pensamentos sobre alguém ou alguma coisa não faz bem a ninguém. É pecaminoso, é destrutivo. É o preço do pecado, é a morte. Agora, não significa que vamos enterrar isso, mas pode estar enterrando a sua empresa, pode estar enterrando a sua renda, pode estar enterrando os seus amigos, porque eles não vão querer te ver. A capacidade de perdoar vai fazer tudo crescer, vai te tornar mais saudável, vai fazer a sua renda crescer, aumentar os seus amigos, aumentar o seu negócio. O perdão é uma bela lei. Perdoar significa deixar ir completamente, abandonar. Substitua o pensamento por um de beleza, por um de profusão, por um de abundância. Eu fiz isso. Eu sou um cara rico, saudável e feliz. E sabe de uma coisa? Muita energia flui livremente através de mim. Eu me perdoei e é tudo mais que ocupava um lugar ruim na minha mente. Faço o mesmo. A lei do perdão pode ser uma das maiores leis que você vai estudar. Aqui é Bob Proctor. Obrigado.
Olá, eu sou Bob Proctor e esta pode ser uma das leis mais mal entendidas que existem, a lei do sacrifício. Bem, da forma que eu fui criado, eu imagino provavelmente que também foi criado, nós somos criados com a ideia que sacrifício é deixar ir algo que nós realmente damos valor. E isso era como uma perda, perder algo que valorizamos. Bem, há algumas pessoas que fizeram grandes sacrifícios, e essas eram consideradas muito especiais, mas a pessoa comum nunca fez esses sacrifícios. Bem, o sacrifício é uma lei que trará nada além de benefícios para a sua vida, se a entendermos. Mas a maioria das pessoas não entende. Sacrifício é ceder algo de uma natureza inferior para receber algo de uma natureza superior. Eu mencionei em uma das outras leis, no último capítulo da série, Você Nasceu Rico? E era sobre a lei do vácuo da prosperidade. Bem, sacrifício tem a ver com a lei do vácuo da prosperidade. Você move algo para fora para dar espaço ao bem que você deseja. Sacrifício é ceder algo de uma natureza inferior para receber algo de uma natureza superior. E você tem que desistir da coisa da natureza inferior antes de poder receber a da superior. Observe, o sacrifício é baseado num ótimo entendimento da fé também. Fé baseada no entendimento. Não é uma coisa que vai acontecer ao estalar de dedos. Eu quero que você pense nisso por um momento. Eu quero que imagine que você foi para um grande show. E você está maravilhado com a performance que assistiu. Ou você foi para um grande teatro e você viu atuações impecáveis. Ou assistiu a um filme grande vencedor de prêmios e você vê a atuação e pensa, uau! Bem, você pode assistir alguém como os atletas. O que são os grandes atletas? Alguns grandes jogadores de futebol, ou um grande golfista, um grande jogador de basquete. O que são as Olimpíadas? E você vê aqueles nadadores, aqueles atletas e você pensa, uau, como isso acontece? Bem, isso não apenas acontece. É como disse esse autor. É certo que eles possam ter dons excepcionais, mas aqueles resultados mágicos finais não vêm por sorte ou acidente. Eles vêm pela disciplina. Disciplina que é conscientemente escolhida, ardentemente desejada e pacientemente persistida. Deixe-me repetir isso. Disciplina que é conscientemente escolhida, ardentemente desejada e pacientemente persistida. Eu tenho dito com frequência que disciplina é a habilidade de darmos a nós mesmos uma ordem e seguir essa ordem. Eu vou dominar isso. Eu lembro de uma vez que eu li um artigo de uma revista de bordo e Walter Cronkite, ele estava sendo entrevistado e ele foi perguntado nessa entrevista da revista: como os astronautas desenvolvem essa coragem para entrar nessas cápsulas espaciais? E ele disse, não é necessário nenhuma coragem deles para entrar na cápsula espacial. Bom, e assim que eu li aquilo, eu pensei, é fácil para ele dizer isso, que ele está sentado atrás de um microfone anunciando, e ele nunca entrou numa cápsula espacial. Mas eu continuei a ler e percebi que ele estava certo. Que sacrifício é esse que eles fizeram? O estudo, as repetições dos simuladores. Veja, isso foi o que precisava de coragem para prepará-los para entrar na cápsula. Precisou de disciplina. Como eu disse Hollowell, disciplina que é conscientemente escolhida, ardentemente desejada e pacientemente persistida. Ninguém nunca se tornou grande em algo por acidente. Nós falamos de pessoas que ganham algo por nada. Não existe tal coisa, algo por nada. Isso é absurdo. Quando estamos falando da lei do sacrifício, estamos falando de ceder algo de uma natureza inferior para receber algo de uma natureza superior. Em outras palavras, é como dizer, vou desistir dessa casquinha de sorvete para conseguir a bicicleta um pouco depois. Isso é baseado na fé. E não é fé cega. É fé baseada no entendimento.
É um entendimento que nós temos esse potencial infinito, nós temos um potencial fenomenal, nós podemos fazer melhor. E eu falei disso na lei da compensação, e nós vamos melhorar, mas somente se nós desistirmos de algo valoroso para nós, para receber algo ainda mais valioso. Pense nesse estudo, na prática. Sabe, eu gosto de assistir 2 filmes, Lawrence da Arábia e Patton. General Patton, um grande general americano na Segunda Guerra Mundial, que também pensava que era um general do exército de Napoleão. Ele acreditava muito em reencarnação. E então, Lawrence da Arábia, assistindo a Peter, que literalmente e mentalmente se tornou um Lawrence, e o Omar Sharif. Você vê esses atores, são magníficos. Você vê Lawrence cruzar o deserto naquele camelo. Observe o rosto dele, eles fazem um close no rosto. E ele não está atuando, ele está vivendo o papel. Assista Patton, o que é aquele grande discurso no início do filme. Pegue esses 2 filmes, por exemplo, e assista ambos. Sim, você quer ver pessoas que fizeram sacrifício, que entenderam essa lei e viveram para desenvolver a grandeza que eles tiveram em si? Você verá nesses 2 filmes. Veja Patton. Ele é muito bom. Veja o Omar Sharif. Uau! A atuação é fenomenal. Eles entenderam a lei do sacrifício. Eles desistiram de algo de uma natureza inferior para receber algo de uma natureza superior. Halliwell disse: algo sempre deve ser sacrificado por alguma outra coisa. Há uma lei da compensação vindo aqui. Você tem essa lei da prosperidade, o vácuo da prosperidade agindo aqui. Você precisa criar o espaço para o bem que você deseja. Ouça o que ele diz aqui. Pessoas em todos os lugares estão despertando a necessidade de disciplinar os seus pensamentos e os seus sonhos. Treinamos animais domésticos com atenção. Subordinamos as forças da natureza para nos servir regularmente e bem. E mesmo assim, quando se trata de nós mesmos, o que é mais valioso em tudo, nós deixamos os nossos pensamentos correrem livremente. Ninguém pode obter as suas ambições até aprender a disciplinar a sua força mental e ser capaz de controlar o seu pensar. Veja, é disso que toda essa série trata. É disso que todas essas leis tratam. É sobre trabalhar com a lei. É sobre trazer a nossa mente em harmonia com a lei. É sobre deixar ir as coisas de uma natureza inferior para que possamos receber de uma natureza superior. Isso não acontece por acidente. Os grandes especialistas em marketing no mundo gastam anos estudando o que fazem. Os grandes atletas gastam anos aperfeiçoando as suas habilidades. Não existe almoço grátis. Você não vai ganhar algo por nada. Você deve fazer sacrifícios. Você terá que desistir de algo de uma natureza inferior para receber algo de uma natureza superior. Esse universo inteiro opera pela lei. A lei é algo que acontece todas as vezes para todas as pessoas em todos os lugares. E temos que entender que sacrifício é uma lei. Entre em harmonia com ela. Entenda. É algo inestimável. Ouça isso. Halliwell disse: você não pode apreciar as satisfações e prazeres de uma amizade real e ter um temperamento ruim. Se você não sacrificar o seu temperamento pelas amizades, vai sacrificar as amizades por um temperamento ruim. Isso é bom? Não se pode ter um caráter verdadeiro que amigos vão respeitar e confiar e recorrer a práticas tortas. Se você não desistir das suas maneiras tortas de confiabilidade, terá que sacrificar confiabilidade por tortuosidade. Você não pode nem pensar profundamente sobre isso para perceber que é verdade, mas eu direi algo que você terá que fazer. Você terá que trabalhar isso todos os dias para transformá-lo numa parte habitual da sua vida. Torná-lo uma parte do seu paradigma. Observe, muitas das coisas que fazemos são controladas por paradigmas, hábitos. Paradigmas não são nada além de um conjunto de hábitos. E se vamos mudar as nossas vidas, precisamos mudar os nossos paradigmas. Vamos ter que sacrificar hábitos de uma natureza inferior por hábitos de natureza superior. Então observe, ao longo do seu estudo
você vai perceber o quão importante a disciplina é. E eu quero deixá-lo com apenas um conceito absolutamente belo. Você deve disciplinar a si mesmo, e a disciplina que é conscientemente escolhida. Você tem que escolher. Ninguém mais pode dá-lo a você. Isso é feito por dentro. Disciplina é conscientemente escolhida, ardentemente desejada. Você deve realmente querer. Cara, eu quero muito ser melhor no que eu faço. Paciência, persistência. Apenas foque constantemente onde você está indo. Você tem isso. Você tem todo o talento do mundo. Você tem isso dentro de si, acredite. Mas se você não está preparado para sacrificar o que tem, não vai nunca conseguir algo melhor. Entenda. Você está criando ou desintegrando. Se não vai melhorar, vai piorar. Você tem que disciplinar a si mesmo. E tem que viver em harmonia com essa lei do sacrifício. Você ficará bem feliz por ter feito isso. Trabalhar em harmonia com as leis é um conceito muito vencedor. Eu provei em minha vida. Todos os meus amigos têm provado isso em suas vidas. É por isso que são meus amigos. Trabalhamos em harmonia com a lei, mas estamos trabalhando nisso todos os dias. Aqui é Bob Proctor, obrigado. Sabe, muita gente cresce e não quer ser obediente. E você vai descobrir que alguns dos líderes do passado, se você estudar as suas vidas de acordo com as regras sociais, eles não eram definitivamente muito obedientes. Muitos passaram um tempo na prisão. Eles não seguiam as leis da terra sempre. Mas, sabe, eles eram obedientes às leis da natureza, ou eles nunca alcançariam o que eles conseguiram. Halliwell disse que você deve ser um construtor e que você recebe todos os materiais com os quais você pode construir o tipo de vida que deseja viver. Você constrói na sabedoria ou na ignorância, de acordo com a sua obediência, de acordo com a sua compreensão da lei divina e do uso dela, em sua vida diária. Agora, ser obediente nem sempre é a coisa mais fácil a se fazer, mas é sempre gratificante. Eu não estou falando para você ser submisso a alguma pessoa que realmente não entende o que está acontecendo nesse universo. Deixe-me voltar e compartilhar algo que eu acabei de ler. Ele disse aqui que você deveria ser um construtor, e você recebeu todos os materiais para construir o tipo de vida que você deseja viver. Agora, você tem que estar usando essas ferramentas. Você vai construir na sabedoria ou na ignorância, de acordo com a sua obediência, de acordo com a sua compreensão da lei divina e o uso dela em sua vida diária. Se você não entender as leis, você nunca vai ser obediente a elas. Você vai violá-las a cada passo na estrada. Por quê? Porque nós somos programados para isso. Nós somos programados para dar pouco, ainda que a lei diga que nós temos que dar antes que possamos receber. Nós somos programados para não viver em harmonia com a lei do sacrifício. Não, agora não se desprenda, mantenha o que você obteve, acumule mais. Isso viola a lei. Bem, escute, há algo mais que ele escreveu aqui. A palavra obedecer significa submeter a regra ou cumprir ordens ou instruções. A obediência é o governador de todos os movimentos, sejam eles mecânicos, literais ou espirituais. Uma grande máquina sem o seu governador se deteriora. Seria totalmente destruída porque não conseguiria obedecer às suas próprias leis de impulso e gravidade. Um grande intelectual que não cumpre as leis de aprendizado se tornará como um idiota. Um estudante que falhou em não cumprir ou obedecer às instruções do Espírito, a lei de Deus, inverterá o bem e criará o mal. Dependemos integramente da obediência ao nosso sucesso ou fracasso nessa vida. Agora, os negócios são baseados em obediência e conforme cada membro obedece às leis de comércio, eles vão ter sucesso. Veja, enquanto estudamos essas leis, nós temos que entender que temos que nos tornar obedientes a ela. Agora,
Eu não sei sobre você, mas eu gastei, você sabe, anos. Acho que mencionei isso nessa série de vídeos. Na Marinha, particularmente, eu não gostava de ser obediente às ordens que eles me davam lá. De fato, algumas das coisas que me diziam que precisávamos fazer realmente não faziam muito sentido para mim. Especialmente porque eu já era alguém que pensava. E eu realmente não apreciava o que estavam fazendo eu fazer. E quando eu não era obediente, eu era punido. Paguei multas, paguei um monte de punições e, enfim, porque eu não era obediente. Observe, eu não sou obediente a muitas das coisas que a sociedade dita, porque eu penso que muitas pessoas estão se movendo na direção errada. Mas conforme você começa a estudar a lei, você tem que ter disciplina. Como acabamos de dizer na última lição em sua vida, é uma escolha consciente. Veja, desejar ardentemente e então persistir pacientemente. É uma bela maneira de escrever isso. Bem, temos que trazer a disciplina para a nossa vida e devemos nos tornar obedientes a essas leis, e se não nos tornarmos obedientes, iremos perder. É simples assim. É como dizemos sobre a máquina que não é obediente à lei do impulso da gravidade. Ela vai desabar. Bem, acho que está ficando bastante claro conforme nos aprofundamos nisso, que isso não é algo para iniciantes, isso não é para qualquer um que está passando pela rua. Embora funcione para todos, nem todos vão fazer isso. Nem todos trarão disciplina para a sua vida. Nem todos seguem todas essas respostas. Agora, escute isso por um momento. Vemos na natureza a resposta. Ela não tem problemas que não pode superar. Ela não tem problemas que ela não pode resolver. Ela não tem encargos que ela não suporte. Ela não tem tarefas que ela não pode realizar. Estamos falando sobre a natureza. Por quê? Todas as nossas operações são regidas pela lei da harmonia e ordem, que constantemente remove cada discórdia, que curam todas as doenças, que corrigem todos os erros, que fornece todas as necessidades. Agora pense nisso. Ele continuou dizendo: se no inverno um jovem broto tenta desabrochar do solo antes da época, a mãe natureza destrói aquele broto ou congela. Mas ao mesmo tempo, a neve densa e o gelo que congela o pequeno broto não controlado servem como um cobertor de calor e proteção para todas as outras mudas, conforme a sua lei. Quando o homem deseja usar a natureza em seu trabalho, ele deve saber como cumprir as leis da natureza. Uma vez que ele obedece às suas leis, ele obtém os melhores resultados. E no final vai conseguir a melhor colheita. E você só tem que parar e brincar um pouco com isso, e você vai perceber o quão preciso isso é. Aquele que obedece às leis da natureza e atua como o seu obediente servo, mais tarde torna-se um mestre e obtém uma total colheita. Eu sei que na minha vida eu não faço isso perfeitamente, com uma dispersão da imaginação, mas eu estou me tornando muito bom nisso. Eu estou muito melhor nisso do que eu era antes. E perceba, isso realmente começa com a compreensão dessas leis. Quanto mais você assiste a esses vídeos e tem em mente que esses vídeos são apenas uma visão geral, apenas para lhe dar uma imagem de uma direção a seguir com isso, mas à medida que você estuda esse tema com profundidade, conforme você entra nisso, assim como você se aprofundou na ciência para ficar rico, eu tenho certeza que você está ciente disso. Conforme você entra nessas leis, estamos entrando em leis básicas que governam como tudo acontece. Eu tenho que voltar a citar Wernher von Braun novamente, que foi um grande cientista de foguetes. Ele disse que essas leis são tão precisas que não temos dificuldades em criar naves espaciais e enviar pessoas para a Lua. E podemos, na verdade, calcular o pouso com uma precisão de fração de segundo. Agora, pense nisso. Eu quero que você pense em sua saúde. Pense em sua saúde por um momento. Apenas pense na saúde do seu corpo. Agora eu quero que você pense em suas finanças, a quantidade de dinheiro que você ganha. Agora eu quero que você pense em seus amigos, a sua vida social. Pense em sua própria família. Pense em todos os aspectos da sua vida. E compreenda isso. Cada aspecto pode ser melhor se você viver em harmonia com as leis. Agora, saiba que fazendo isso,
você pode ser acusado de ser egoísta. Eu gosto da forma como o Oscar falou. Ele disse: o egoísmo não está em viver como se deseja viver. O egoísmo está em pedir aos outros que vivam como você deseja viver. Há muitos pais egoístas, há muitas pessoas egoístas. Eles querem que as pessoas vivam à sua maneira. Mas você deve confiar em si mesmo. Se eu quiser ser livre, eu tenho que ser eu. Temos que ser obedientes a essas leis. E quanto mais obediente nos tornamos, mais venceremos. E isso se baseia na compreensão. E a compreensão só ocorre de um jeito. Você tem que entender essas leis para viver em harmonia com elas. Entendimento só vem através de estudo. Estude essas leis. Aprofunde-se nesse programa. Eu posso garantir que você ficará muito feliz em fazer isso. E então, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Vocês vão amar a próxima lei. A lei do sucesso. É uma maravilha. Aqui é Bob Proctor. Obrigado. Eu sinceramente espero que você consiga tanto dessa lei do sucesso quanto eu consegui ao longo desses anos. Quando eu me deparei com isso, eu absolutamente adorei. Eu provavelmente li essa primeira página pelo menos umas 1000 vezes. E eu compartilhei com centenas de milhares de pessoas pelo mundo. E agora eu quero compartilhar com você a forma como eu vejo isso. Eu sou Bob Proctor e eu gostaria de falar a você sobre a lei do sucesso que Raymond Holloway compartilhou comigo. E ele disse: Deus pretende que todo indivíduo tenha sucesso. Não é uma boa ideia? Todo indivíduo, incluindo a mim e incluindo você. É o propósito de Deus que você se torne grande. Sabe, eu lembro de ler um livro anos atrás de Robert Russell. E ele disse que não há segredo em se tornar grande. Ele disse que você se torna grande por fazer coisas pequenas de forma grandiosa todos os dias. Não é uma boa? Bem, Holloway disse: é o propósito de Deus que o homem deva se tornar grande. É a vontade de Deus que o homem não apenas usufrua, mas aproveite cada pedaço do universo. A lei de Deus não nos nega nada. Ele diz: o homem nasce para ser rico. Bem, eu criei um programa há alguns anos atrás, baseado em tudo o que eu aprendi até aquela época. Você nasceu rico. Foi considerado um dos programas mais completos de crescimento pessoal que você pode encontrar. Se você visitar o meu site, dê uma olhada no sistema de aprendizado. Porque você nasceu rico, você tem um reservatório profundo de talento e habilidade dentro de você. Você provavelmente está com pouco dinheiro, mas esse programa vai te mostrar como fazer o dinheiro. Existe uma empresa na Austrália em que cada um dos seus líderes dão crédito ao programa Você Nasceu Rico, por levá-los ao topo da companhia. A maioria dos membros assistiu várias e várias vezes. Bem, o homem nasceu para ser rico. Os poderes que você herdou são inesgotáveis. Agora pense nisso. Os poderes que herdamos são inesgotáveis. Isso é uma lei. Ele diz: qualquer pessoa comum é dotada com um conjunto completo de faculdades que, se desenvolvidas propriamente e aplicadas cientificamente, garantirão sucesso. Sucesso que não para de crescer. Sabe, Napoleão Hill disse que uma pessoa educada não é necessariamente uma pessoa com abundância de conhecimento geral ou especializada. Ele diz que uma pessoa educada é a pessoa que desenvolveu tantas faculdades mentais que ela pode adquirir o que ela quiser ou seu equivalente sem violar o direito dos outros. Você sabe o que são as faculdades mentais? Sabe? Se não sabe, as chances são grandes de você não desenvolvê-las. Nós nascemos e crescemos com fatores sensoriais. Nós ouvimos, vemos, cheiramos, degustamos e tocamos. E você sabe o que isso faz? Isso nos programa a viver de fora para dentro, nos programa a viver de baixo para cima. Você deixa o físico controlar o superior. Não funciona dessa forma. Deus trabalha do superior para o inferior. O espírito sempre se manifesta através do seu polo oposto. O não físico manifesta-se através do físico. Se você o fizer em harmonia com a lei, esta é a forma que você deve trabalhar. Você vai trabalhar do pensamento à coisa e não da coisa ao pensamento. Você pode estar dizendo: mas o que você quer dizer com isso? Bem, não deixe a sua conta bancária dizer o seu status financeiro. Não faça isso. Veja, uma das coisas que eu pergunto às pessoas quando elas vêm pela primeira vez para trabalhar comigo é:
Qual o maior ganho que você já teve em um ano? Eu tenho um parceiro de negócios, Jerry Robert. Ele ensina as pessoas a escrever livros. Se você tem um livro, talvez queira entrar em contato com eles pelo site deles, mas de qualquer forma, ele mostra como os livros vão mudar as suas vidas. Todo mundo tem um livro. Bem, ele escreveu um livro e eu perguntei a ele quando eu encontrei ele pela primeira vez, quando o Hansen nos apresentou, e eu perguntei, quanto você faz de renda em um ano? E ele respondeu, $100 mil. Ele estava orgulhoso disso. E era sim um bom dinheiro 20 anos atrás quando eu perguntei a ele. Então ele disse, se você fizer exatamente o que eu disser, eu vou te mostrar como mudar isso para a sua renda mensal. Sabe, depois de alguns meses, ele estava ganhando essa quantia todos os meses. O Sharmas Club que nós temos, vai em bobproctor.com e você verá a propaganda do Sharmas Club. Nós ensinamos pessoas a transformar a sua renda anual em mensal, ao montar múltiplas fontes de renda. Agora, ele diz aqui que qualquer pessoa normal é dotada com um conjunto completo de faculdades que, se propriamente desenvolvidas e cientificamente aplicadas, vão garantir o sucesso. Você tem percepção, você tem a sua forma de olhar para a vida, você tem a sua vontade que te ensina a concentrar-se, você tem a sua memória. Não existe esse negócio de memória ruim, você tem uma memória perfeita, você tem raciocínio, certo? Você pensa e tem uma imaginação. Essas são as suas faculdades mentais fenomenais. E você pode usá-las para desenvolver sucesso cada vez mais. E você terá que usá-las se você quiser viver de dentro para fora. Esse sucesso não para de crescer. Ele diz, nós fomos criados para o progresso. Toda pessoa contém dentro de si a capacidade para desenvolvimento infinito. Bem, isso me deixa bem animado. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho trabalhado nisso por 48 anos. Por 48 anos venho estudando isso. E eu sei que vou estudar pelos próximos 48 anos. Eu só quero continuar melhorando nisso. Desenvolvimento infinito, progresso em todas as coisas. São as leis de grande propósito. Agora, essa é uma lei fenomenal. Progresso em todas as coisas, conforme a lei de grande propósito. Aprendendo a trabalhar com a lei, promovendo esse objetivo, você vai construir em si mesmo um sucesso cada vez maior. Então você pode pensar, o que eu ganho por estudar essas leis de verdade? É isso, você vai construir em si mesmo o sucesso cada vez maior. Você vai ganhar mais dinheiro, vai continuar ganhando mais dinheiro. Eu comecei ganhando $4 mil por ano e agora eu ganho milhões. E é mais fácil, eu não trabalho tão duro assim. O texto de Hill diz, não demanda mais energia trabalhar com uma ideia grande do que com uma ideia pequena. Bem, e é isso que estamos dizendo aqui. Você vai ter mais amigos, amigos melhores, vai viver em um corpo mais saudável, vai aproveitar mais o seu trabalho, vai trabalhar com todo mundo. Você vai fazer o que deve fazer, viver da forma que quiser viver. Por aprender a trabalhar com a lei e por promovê-la, você vai construir a si mesmo em um sucesso cada vez maior. Agora, ouça isso. Ele diz, todos os processos da natureza são bem-sucedidos. A natureza não conhece falhas. Isso é grandioso. Ela nunca planeja nada que não seja o sucesso. Ela foca nesses resultados a cada forma e maneira, para ter grandioso e amplo sucesso em todos os sentidos. Nós devemos, você e eu, devemos usar a natureza como o nosso modelo e copiar os seus métodos, seus princípios e leis. Assim, vamos descobrir todos os segredos do sucesso. Eu não sei quanto a você, mas isso me deixa muito empolgado. Eu sei de uma coisa, a correnteza sempre vem, a correnteza sempre vai. A noite sempre vem após o dia, o inverno vem após o verão. Esse é o trabalho da lei, é perfeito em toda a natureza e nós podemos fazer a mesma coisa. Em seus princípios e leis, nós vamos descobrir todos os segredos do sucesso. Agora ele diz, recursos infinitos estão à nossa disposição. Infinitos! Não há fim para eles. Infinitos, não há limite para as nossas possibilidades. Podemos focar e individualizar os elementos, as forças e os princípios do mundo inteiro. Isso é um pouco exagerado, não? Sabe, tudo nesse universo vai correr em sua ajuda. Quando você estiver trabalhando em harmonia com a lei, isso não é uma decisão de algum deus emocional ou caprichoso em uma nuvem. Isso é a lei absoluta do universo. A lei é o método uniforme e ordenado de um Deus onipotente. É a forma em que tudo trabalha perfeitamente. Recursos infinitos, não existe limite para a nossa possibilidade. Podemos focar e individualizar os elementos, as forças e os princípios do mundo inteiro. Nós podemos desenvolver uma inteligência maravilhosa, de forma que todas as questões da vida sejam respondidas, descobertos todos os segredos da natureza e resolvidos todos os problemas humanos. Nada é impossível. Agora, você pode estar pensando, bem, o mundo precisa muito disso. Você está certo. Absolutamente. Mas sabe, é porque vivemos em harmonia com a lei que podemos viver da maneira que vivemos.
Você sabia que existem pessoas que nunca viram um toalete? Existem pessoas que nunca viram um fogão elétrico ou um relógio. Você sabia que o mundo inteiro vivia assim até pouco tempo atrás? Você sabia que a luz elétrica é uma ideia bem recente em relação à maioria da população do mundo? Você sabia que essas coisas todas que temos e damos como básicas, são relativamente novas? Tudo isso aconteceu no último século. Aproximadamente no último século, pense nisso. Pense. Isso aconteceu porque começamos a entender a lei. Pense no que você pode fazer. Faculdades elevadas, talentos notáveis, discernimento superior, grandes poderes estão dormentes. Esses elementos excepcionais podem ser desenvolvidos a um grau extraordinário para uso real e prático, por você e por mim. Agora, eu estive trabalhando nisso por um longo tempo. E eu sei que é verdade. Toda mente pode desenvolver grandeza, não existem exceções. É simplesmente uma questão de saber como. Verdadeira autoajuda, autodescoberta, autoconhecimento, instruções apropriadas para aplicar os princípios e usando as suas faculdades, as suas forças. Isso traz progresso a qualquer pessoa. Veja, a mente é perfeita. Ela é perfeita. O homem é a sua mente. E nós podemos pensar e os nossos pensamentos viram coisas. A prática garante a eficiência. O uso vai trazer resultados. O sucesso, assim sendo, está dentro do alcance de qualquer pessoa que o deseja. Agora, ele faz uma pergunta. Ele diz: você deseja ter sucesso? Eu me lembro de ler isso. Da primeira vez que li, dizia que você pode, que você possui tudo o que é essencial dentro de si. Tudo o que você precisa é ganhar o entendimento correto dos princípios e das leis, nas quais o sucesso é baseado, e então aplique os métodos corretos de operar esses princípios até que o sucesso seja alcançado. Mas você deve conquistá-lo. Não existe almoço grátis. Agora, eu passei apenas pela primeira página da lei do sucesso. Conforme você entrar nisso, você vai perceber que existe grande ajuda em todo lugar à sua volta. Nós podemos ter tudo o que quisermos, podemos aproveitar todas as coisas que queremos, mas somente se trabalharmos em harmonia com a lei. E as chances de estarmos trabalhando em harmonia com elas são bem pequenas se não entendermos. Devemos estudá-las. Agora, o que eu fiz aqui nessa série foi dar a você uma visão geral. Espero ter inspirado você a querer aprender mais. Esse era o meu real propósito em fazer isso. O pessoal que está promovendo essa série conosco me pediu se eu não poderia dar uma pequena visão geral sobre as leis a você, e foi isso que eu fiz. E eu espero que isso faça com que eles esperavam que fizesse, fazer você querer estudar isso em maior profundidade. Compartilhar isso com outras pessoas. Veja, dentro desse programa há um sistema para você ganhar todos os tipos de dinheiro, ter todos os tipos de diversão e desfrutar de grandes benefícios na sua vida. É o que eu tenho desfrutado e também é o propósito da minha vida, ajudar pessoas como você a fazer o mesmo. Eu gostaria de sugerir a você a se mexer e fazer a mesma coisa. Aqui é Bob Proctor. Obrigado.